Boa tarde, príncipes e princesas, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se és novo por aqui, não te esqueças de deixar já like neste vídeo, subscrever o canal e ativar as notificações. A sério, é mesmo importante, porque o YouTube anda mesmo com alguns problemas e nem sempre consigo notificar as pessoas. Portanto, façam mesmo estas três coisas para garantir se querem mesmo continuar a ver os meus vídeos. O tema que eu vos trago hoje é um tema que eu já tenho vindo a falar assim em alguns vídeos, mas achei que seria interessante partilhar com vocês um pouco mais sobre a minha paixão, uma das minhas grandes paixões, que é a escrita. E como eu sei que alguns têm curiosidade, porque já me fizeram essas perguntas, eu decidi fazer um vídeo só para falar disso. Também para fugir um bocadinho ao conteúdo recorrente que eu costumo trazer aqui para o canal. E também porque eu acho que é mesmo importante vocês arranjarem alguma coisa que vocês gostem mesmo de fazer. Seja desporto, seja escrever, seja a dança, não sei, um tipo de hobby qualquer que vocês tenham que vocês vejam que se calhar pode ser ou já é mais que um hobby. Então, sem mais demora, vamos lá ao vídeo. Eu selecionei algumas categorias e dentro dessas categorias eu selecionei alguns pontos para vos poder explicar melhor. Quanto à primeira categoria é há quanto tempo escrevo? Eu escrevo há 6 anos. Começou tudo em 2012, portanto. Como é que começou? Bem, começou nas férias de 2012, como eu acabei de dizer. Foi curioso, porque podia ter começado logo de manhã ou assim na parte da tarde, que é normalmente às vezes quando as pessoas conseguem inspirar mais. No meu caso, não, eu sempre funcionei muito melhor de noite a escrever. E então esta aventura começou às 2 da manhã. Começou quando eu estava de férias, e, portanto eu não me encontrava onde moro agora, onde estou agora. Inicialmente começou por ser uma coisa que era mais destinada aos poemas, ou seja, inicialmente era o meu foco, era o que eu escrevia mais, eram só poemas. Porque eu não gostava muito dos poemas que eu estava a dar nas aulas, estão a ver? Havia um ou outro que até me podia chamar a atenção, mas eu sentia mesmo que começava a pensar, mas porquê que eu não posso mesmo fazer os meus próprios poemas? Se calhar, além de gostar mais, eu queria mesmo ver se eu conseguia estar a superar esse desafio, porque eu acho que às vezes também é importante fazermos esses desafios a nós mesmos. E então foi assim que começou. O primeiro poema que eu escrevi, inicialmente eu usava um bloquinho A5. O primeiro tema que eu usei para escrever esse poema foi o amor. E eu não sei porque a partir daí foi o tema que eu mais comecei a gostar de escrever. A única coisa que mudou em relação a isso é que eu antes, ou seja, na altura em que eu comecei a escrever, eu preferia escrever amor, como eu já vos disse, mas com um final feliz. Atualmente eu prefiro muito mais escrever e ler, quando não sou a escrever, ler um, poemas em que o amor tem um final triste. Não é que eu queira isso para mim ou para as pessoas que eu gosto, né? Obviamente que não. Mas não sei, eu acho que tem sido mais emoção e principalmente quando já vivemos aquelas experiências, eu acho que parece que não sei, que fica mesmo melhor, não sei explicar. Um, Esta ideia surgiu um pouco também por desabafo, porque quem já me acompanha há algum tempo e quem me conhece assim mais, sabe que eu tenho um bocado de dificuldade em desabafar com as pessoas, mesmo com as pessoas que são próximas de mim e que eu gosto mesmo muito. Então foi uma maneira de eu começar a desabafar um bocado o que eu sentia, porque acreditem ou não, escrever o que nós sentimos num papel, mesmo que depois eu conheça aquelas pessoas que escreviam e depois queimavam, eu nunca queimei nada, porque eu acho que faz mesmo parte, tipo, as coisas boas ou as coisas más, mas é mesmo uma sensação de libertação total. Entretanto, eu pensei, isto vai ser só esta noite ou vai ser só esta semana e depois, pá, vou-me cansar disto, já não vou querer saber disto para nada. Não aconteceu. Eu cada dia queria escrever mais e mais e mais. E ia buscar já outros temas, já era a amizade, já era a vida. Outros temas que eu comecei assim no momento, que eu fazia sempre tudo no momento. Eu fazia mesmo os poemas todos na hora. E então eu percebi que isso começou a virar uma rotina. E eu então já não era só à noite. Eu passava tipo, inicialmente, praticamente todo o dia a escrever. E então como eu estava de férias ainda tinha mais essa facilidade. Porque como não tinha de conciliar com as aulas era muito mais fácil para mim. Uh, Depois, claro que se era a primeira vez que eu estava a fazer, eu era ainda inexperiente. Inicialmente custou-me um bocadinho definir o meu estilo, porque. E tanto que se eu às vezes vou ler as coisas que eu escrevia inicialmente e escrevo agora, já não tem nada a ver, porque foi com o tempo, foi com a progressão, que eu consegui mesmo ir, acho eu, aperfeiçoando aquilo que estou a escrever e encontrar aquele meu estilo, porque nos poemas vocês podem ter vários tipos de rimas, por exemplo, ou podem nem sequer ter rimas, ou podem ter. Eu já vi pessoas, por exemplo, eu escrevo sempre com. Imaginem, um verso, não é? No meu caso tinha sempre a quatro estrofes, mas eu já vi poemas em que rimam também, mas é como se fosse mais corrido, como se fosse mais uma espécie de um texto.
E então tive de começar a ver o que é que eu gostava mais, o que é que eu não gostava, o que é que resultava melhor. E sem dúvida também que o léxico, por palavras para rimar, nem sempre é fácil. E pronto, como eu já disse, foi tipo um enorme desafio que, graças a Deus, eu consegui superar e hoje virou mesmo uma paixão. Que géneros eu comecei por escrever? Eu já respondi, foram os poemas. Se eu contei a alguém, assim, quando tudo começou, não. A única pessoa que estava mais perto de mim, porque nós estávamos lá está de férias e pronto, fazíamos vários programas juntas, era a minha irmã. Ah, Só quando eu percebi que já era mesmo uma coisa que eu estava a gostar de fazer e que já não era só um hobby, ou seja, quando se tornou uma paixão, é que eu comecei a contar assim a algumas pessoas, mas são muito poucas as pessoas que sabem. Tal como são muito poucas as pessoas em que eu tenho confiança para dizer que sou a administradora da minha página de Instagram de escrita, porque para quem não sabe, eu tenho uma página no Instagram, só que eu estou como anónima, ou seja, ninguém sabe que sou eu. Ou a maioria das pessoas não sabe que sou eu. Um, Atualmente, que géneros escrevo? Então, eu escrevo textos, porque eu tenho que confessar que, embora eu escreva mais poemas, texto é sempre aquilo em que eu aposto mais, em que eu ponho mais sentimento. Portanto, eu escrevo textos, poemas e histórias tipo Insta. Eu não sei se alguém sabe, mas para quem não sabe, há histórias no Instagram, há páginas de histórias, em que são vocês basicamente criam a vossa própria história, o vosso próprio enredo, os personagens, o que é que vai acontecer. E eu aventurei-me há pouco tempo nisso, mas confesso que, embora eu goste de escrever, os textos para mim é o que eu gosto mais de escrever. Uh, que género de texto gosto mais de escrever? Já está, é os textos. Que tema mais abordo? Assim, atualmente é o amor. Embora eu escreva um pouco de tudo, tenho preferência sempre pelo amor, como já vos disse, preferencialmente por os finais tristes. Em que suporte escrevo? Eu achei que esta pergunta era pertinente, porque isto quando tudo começou, eu escrevia sempre tudo em formato de papel. E sinceramente é o formato que eu prefiro. No entanto, como eu sei que, por exemplo, às vezes estou já a dormir e há uma ideia que me ocorre, e então não tenho propriamente um caderno ou um lápis à mão, o que eu faço é escrever as notas no telemóvel. E sim, tenho muitos poemas guardados no meu telemóvel ainda para passar para formato de papel, porque acaba por ser mais prático. O telemóvel anda sempre comigo, então quando eu me lembro de uma ideia ou de uma estrofe ou de um verso que eu quero mesmo pôr, eu costumo mesmo optar por escrever no telemóvel. Se eu tenho página de escrita, já respondi, eu tenho no Instagram. Há quanto tempo tenho esta página? Há 1 ano e 8 meses no Instagram, porque eu antes de passar para o Instagram tive também, e tive e ainda tenho, embora já não atualize, os meus textos no Tumblr e tinha uma página de poemas que também ainda está lá, mas que também já não atualizo há muito tempo, que é no Facebook. Qual o feedback que mais vezes recebo? É assim, isto vai variando, obviamente, mas eu posso mesmo dizer que sou uma felizarda, porque para além de fazer uma coisa que eu gosto mesmo muito, que é a escrita, eu recebo sempre imensos. Tipo, posso não ser aquela pessoa que recebe muitos comentários, mas os que recebo são sempre. Já vale mesmo por tudo, porque são mesmo coisas que eu adoro mesmo ler e que para quem escreve, como é o meu caso, é mesmo uma motivação para continuar e para não parar. Então, eu selecionei aqui quatro que recebo mais vezes, que é que tenho talento nesta área, que é tipo das melhores coisas que se pode ouvir, que ponho muito sentimento naquilo que escrevo. Isso então acho que é mesmo, para quem escreve, eu acho que deve ser um dos maiores elogios que uma pessoa pode receber. Que se identificam com o que leram. Este é o que eu felizmente leio mais nos comentários, é sem dúvida mesmo o meu comentário favorito. E que gostaram do que escrevi, em especial para cada pessoa. Porque eu, inicialmente, quando eu depois comecei assim a avançar um pouco mais nesta paixão, eu escrevia textos mesmo pedidos pelas próprias pessoas, ou seja, as pessoas davam-me os temas, davam-me um pouco das suas histórias, do que é que queriam que eu falasse e eu fazia o texto para a pessoa. Já não faço isso há muito tempo, confesso, mas inicialmente, quando eu recebia, eu gostava de ouvir isto. Agora, gostarias que passasse de um hobby? Sim, eu gostava muito. Inclusive, eu tenho o sonho tipo, de escrever um livro, portanto, eu gostava mesmo muito de começar a apostar nisso. Como eu já disse num vídeo anterior, que vai estar no canal também publicado, eu estou a pensar em começar a escrever isso em breve, mas começar, por exemplo, ainda a escrever assim um bocado só para mim e depois talvez, se conseguir mesmo fazer o tal livro, talvez tentar começar a publicá-lo nas redes sociais. Sonhos relacionados com a escrita, eu já disse, é escrever o livro. E se me apoiam? Assim, as pessoas mais importantes da minha vida, obviamente que apoiam. São as pessoas que mais me apoiam nisto e são as pessoas que mais me elogiam.
porque também lá está, estão sempre a dizer que acham que eu tenho talento nesta área e que não devia mesmo desperdiçá-lo. Portanto, se eu tenho o meu próprio gosto, a minha própria paixão, e se as pessoas que são mais próximas de mim, que eu gosto mais, me estão a apoiar, isso para mim é o principal. Agora, críticas tipo a tentar deitar abaixo o meu trabalho ou assim, para mim não me afetam mesmo nada, porque eu sei que é uma coisa que nem toda a gente tem jeito para fazer, ou pelo menos nem toda a gente se arrisca a fazer. E então saber que há pessoas que me dizem que gostam do que eu escrevo e que se identificam, para mim é das melhores coisas. O vídeo chegou ao fim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi assim uma conversa um pouco mais informal sobre uma das minhas paixões. Se vocês têm alguma, deixem aqui nos comentários, que é para nós também debatermos e vermos se há mais alguém também com a minha paixão ou com a vossa paixão. Se vocês ficaram com mais alguma curiosidade ou se querem ver mais vídeos a falar um pouco mais de escrita ou com mostrar alguma das coisas que já escrevi ou algo do género, deixem também nos comentários. E é isso, espero muito que tenham gostado. Beijinhos!